sim. Quando fui para a profissão, a gente tem que pensar. É ou não é? Queres ou não queres? Podes ou não podes? E tudo isso nos trazia à mente, fico ou não fico. Havia também sempre estas coisas. E aquela história do meu pai deu-me que falar, deu-me pensar. Mas vou ou não vou? E depois resolvi ficar, até hoje. Cheguei à altura da profissão, fiz o papel, a fazer o pedido para a profissão simples. No dia anterior chega lá o irmão provincial, que era o irmão Canês, e chama-me à noite. Mas aqueles dias andei um bocado agitado e será isto, não será? Será que isto é tudo uma ilusão? Será que eu gosto muito de doentes, mas só isso não basta? É preciso mais? Muitas dúvidas, muitas interrogações, muita coisa passou pela minha cabeça. E o irmão nessa noite, o irmão Canês nessa noite disse: então como é que te encontras? Eu disse: olha, encontro-me agitado interiormente, não sei o que é que se passa, se isto é normal, se não é normal, mas com algumas interrogações, indecisões, com alguns medos. Isso é natural. Se não tivesse, não era normal. Isso é muito natural. Vai em frente. Mas se, não, vai em frente. E então aquela noite marcou muito, aquele incentivo, aquele empurrão tão forte, que eu senti que era o empurrão de Jesus. Vai, vai. Começa também uma fase muito engraçada. É a fase em que eu costumo dizer do apesar de, ou seja, você está muito bem, está isto, está aquilo, mas apesar de você vai para o noviciado e tal, não sei o que, não sei mais. Chega ao noviciado, lá está no primeiro ano do noviciado, apesar de você ter uma oportunidade muito forte, apesar de, enfim, sempre no apesar de, eu fui caminhando, fazendo a minha formação de uma forma muito natural e normal e sempre com a convicção de que eu estava no caminho certo, no lugar que me havia sido destinado por Deus, porque eu de facto havia sentido a chamada de Deus para vir para a ordem hospitaleira, para um carisma que era este concreto e que eu desejava abraçar de todo o coração. Dúvidas e incertezas sempre temos, nós não temos certezas. É a gente saber o que é que quer e entregar-se às coisas. Agora, claro, há dificuldades do dia-a-dia, dificuldades da vida, dificuldades de tudo, como parece. Depois eu tive ali esse noviciado, depois fiz o noviciado e também, por coincidência, houve, depois há mais um ano, depois o noviciado, tive mais um ano, portanto tive 2, e terminando, faz-se a profissão simples, ao fazê-la, portanto eu sairia do noviciado. Saí. Só que havia o capítulo provincial nesse mesmo mês. Então, mandaram-me continuar lá. Portanto, eu fui um dos primeiros neoprofessos já formados em grupo, que depois teria aquele grupo de formação que teria até à profissão superior. Em 1953. Foi em maio. Eu professei em 12 de maio de 1953. Eu, desde o princípio, senti alguma segurança daquilo que eu queria, porque o primeiro contacto marcou-me muito. Marcou-me tanto que ainda hoje sinto-me seguro pela opção que fiz e nunca tive dúvidas da opção que fiz, nunca. E tenho contactado com muitas congregações, outras formas de vida religiosa e não me enganei na família religiosa que escolhi. Portanto, é este o carisma que eu quero e, portanto, nunca senti assim uma instabilidade ou incerteza sobre a escolha que fiz. Mas no noviciado senti alguma turbulência porque éramos um grupo de 7 e havia alguma insatisfação de outros colegas. Nós caminhamos a equipa em grupo
em comunidade, mas cada um faz o seu caminho, não é? E há uns mais seguros que outros, e podemos ser influenciados, porque era jovem, não é? Tinha 20 anos, 19, 20, 21, e portanto, em algum momento, e depois de professar, depois só professamos 4, e em algum momento senti mesmo, chegou-se a pensar mesmo, porque não vamos embora, abrimos um restaurante, nós somos sócios, as nossas mulheres podem trabalhar na cozinha, é um conceito bem tradicional, que hoje já não é verdade, já não podia ser, mas pensamos coisas assim concretas, simples como esta, e eu lembro das pessoas, dos colegas que diziam isso, e portanto quase que algum queria ir embora porque não se sentia bem, eu queria mudar o seu rumo e não queria ir sozinho, então houve ali uma tentativa de vamos todos. Já aconteceu noutras congregações, em outros momentos, serem em grupo, não é? Nessa fase pensei 2 ou 3 vezes, sim. Mas talvez porque a vocação é esta mesma, fiquei e não tenho assim nenhum momento mais do que este que me tenha criado muitas dúvidas sobre a minha escolha vocacional. Ao longo destes anos, claro que a vida religiosa não é um contínuo, não é como um mar estável ou como uma vida, não sei, não é, tem, como todas as opções, como todas as vidas e as vocações, tem momentos de altos e baixos e tudo depende do ambiente em que vivemos, dos companheiros que temos, dos superiores também que encontramos, da forma como se relacionam connosco, das atividades, dos pontos de vista, dos objetivos a atingir. E houve momentos, sim, em que eu me sentia um pouco desmotivado, frustrado, com vontade de abandonar e de deixar a instituição, mas logo de imediato surgia aquele primeiro, digamos, enamoramento ou vontade ou desejo, aquela opção inicial que eu fiz para estar ao serviço dos doentes e dentro deste âmbito da área da saúde e da assistência direta. E então, claro que a gente depois questiona-se e faz perguntas ao próprio Deus e ao próprio Cristo, como muitas vezes encontramos no Evangelho: Senhor, afinal, o que é que tu queres de mim? O que queres que eu faça? E perante estas questões, estas interrogações, acabamos, e eu concretamente acabei por esquecer essas dúvidas, essas indecisões e essas frustrações e encarar a realidade como fazendo parte da minha vida, não é? Sabendo que, como repeti, como disse, não é fácil, nem tudo é um mar de rosas, e que as dificuldades também nos ajudam a crescer e a superar muitas vezes as contrariedades que nos acontecem no caminho. É claro que é sempre, mesmo durante o noviciado, é mesmo para isso, para pensar. Eu lembro-me que um dia fui ter com o mestre e disse e tal, então, mas o irmão, o noviço, quer ir por diante, ou quer coisa, ou quer casar, ou o que é que deseja? E eu disse assim, bem, às vezes sinto uma certa atração para o casamento, mas não é como um compromisso definitivo. É mais uma tendência, pronto, claro que aos 17 anos havia todas as tendências sexuais, etc. Não é, mas não é propriamente uma coisa que eu tenha, que eu queira isso propriamente. É claro que se eu tivesse dito que sim, ou que preferia, bem, naturalmente orientava-me de outra maneira. Essa foi uma. Quando eu professei solene, foi em 53, já nos Açores, já tinha acabado os preparatórios do 5º ano. Nessa altura, hoje é difícil de imaginar,
claro que o 5º ano era muito mais que o 9º ano, ou mesmo até quase o 12º ano. Mas pelo menos era uma coisa. E aquilo, quem tivesse aquela formação, tinha entrada para um banco, para uma repartição, para funcionário público. E eu, nessa altura, mas não andei a falar com ninguém, foi comigo que podia, quer dizer, se ficava na ordem não era para comer, por necessidade de comer. E então pensei, olha, ainda bem, porque vou professar solene e posso como que oferecer isto, esta minha possibilidade, como consagração. Pergunta-se se há hoje tive dúvida. Não, nunca tive. Deus me poupou, não é valor meu, mas sempre deu foi entusiasmo. Sabe que o entusiasmo é como a gasolina no motor, faz o motor andar mais para a frente. E portanto nunca tive assim de tentações, né? Tinha tanta alegria de ser hospitaleiro que isso superava qualquer coisa que viesse em sentido contrário. Há pessoas sempre da dificuldade na obediência. Sabe que a obediência é pôr a nossa inteligência ao serviço de Deus e pela fé fazer as coisas que é preciso. A pobreza, se eu lidei com um velhote que era preciso rapar a cabeça para ir ao carpete, a castidade também, a mesma coisa, ser de Deus. Eu sou de Deus, acabou. São coisas que se vão conquistando, que vamos pisando, nem sempre conseguimos tudo bem, mas Deus não me deixou que fosse assim tentado para desistir, nunca tive motivos para isso. Agradeço a Deus, olha, muito obrigado a Deus, podia ter uma maluqueira qualquer dessas, não é? E me prejudicar. E de agora eu peço, com a minha idade, se faço um erro, sou capaz de estragar a minha vida toda para trás. Eu nem isso quero.